Olá, minhas amigas e meus amigos, todos vocês que participam aqui do canal, desse espaço tão importante, desse bate-papo que a gente faz aqui com alguma frequência sobre as coisas que vêm acontecendo no país e sobre caminhos, né? Eu acho que muito importante também é falar daqui para frente, né? Sempre importante analisar o que aconteceu para trás, identificar o momento que a gente está passando de uma forma lúcida e correta e aí sim propor caminhos adiante, né? Eu acho que são esses caminhos que a gente tenta buscar. O vídeo de hoje é um vídeo que eu já deveria ter gravado há algum tempo, né? Muitas pessoas me pediram quando a taxa de juros caiu de 6 para 5,5% no Brasil. Muitas pessoas queriam saber se aquilo ia ter um impacto relevante, se aquilo ia ajudar a aquecer a economia, o que ia acontecer daqui para frente. E eu não pude gravar antes por dois motivos. Primeiro, porque a agenda nos últimos 10 dias foi absolutamente insana e caótica, assim. Eu tive em quase 10 cidades ao longo dos últimos 10 dias e muito grato por isso, muito feliz de estar tendo essa participação plena nesse momento de país, assim. Eu estou realmente me entregando a esse serviço de poder dar minha contribuição, mas muito também cansativo, né? Muito difícil. E o tempo uma coisa muito escassa ao longo desses últimos 10 dias. E aí, quando eu ia gravar o vídeo, esses dois acontecimentos muito fortes, né? Em relação ao discurso da Greta Thunberg e a morte da criança, da menina Agatha, no Rio de Janeiro, e as reações que aconteceram na internet, de uma desumanidade incrível, de uma crueldade, de uma violência verbal assim, e de atitude tão grande, e que me fizeram falar sobre aquilo antes, né? Tem um ditado em inglês que é first things first. Primeiro o que é mais importante. E o que é mais importante são nossas relações, né? O que é mais importante é o ser humano, né? Eu sempre digo que se acontecesse alguma coisa e todos os livros de economia do mundo fossem rasgados, sumissem, escondidos, queimados, etc., a gente ia arranjar um jeito, ia continuar vivendo, ia seguir a nossa vida, né? Agora, se nós deixarmos de existir, os livros de economia não têm mais nenhum sentido, né? Então, curiosamente, até algumas comunidades onde eu já passei, onde as pessoas não têm a menor ideia dos conceitos e teorias econômicas, são os lugares onde eu vi mais solidariedade, mais compartilhamento de oportunidades e de recursos, o que não quer dizer que os livros de economia são ruins, não devem ser estudados, é claro que devem ser estudados, mas eu acho que o ser vem sempre antes, né? Apesar de hoje em dia a gente colocá-lo na escala de importância muitas vezes depois, né? E indo ao assunto do vídeo de hoje, sobre essa queda da taxa Selic, a manchete é muito forte, né? O Brasil tem a menor taxa de juros da sua história e agora o mercado vai se empolgar, vai crescer, etc., vai investir. E muita gente querendo saber, até porque a gente tem hoje um contingente de dezenas de milhões de pessoas que estão ou desempregadas ou desalentadas, ou em condições aí de subemprego, ou um emprego intermitente, enfim, uma situação que faz com que elas precisem, né, com urgência, de algum tipo de resposta econômica do país para elas poderem ter o mínimo de esperança, e sem esperança ninguém vive, né? E aí, com essa queda da taxa de juros, muitas pessoas perguntando se é agora que vai, né? E existe, por um lado, sim, uma tendência as pessoas investirem mais e uma tendência ao crescimento ser maior quando a taxa de juros é menor. Para vocês que entendem, vai ser falar o que vocês já ouviram muitas vezes, mas para aqueles que não entendem, que fazem parte desse canal também, e esse canal acho que tem essa proposta também de trazer essa lógica do mundo econômico para todos, né, de uma forma muito democrática.
A ideia é a seguinte: existe uma coisa chamada custo de oportunidade, ou seja, você tem o seu dinheiro e quando você resolve fazer alguma coisa com o seu dinheiro, a primeira coisa que você pensa é o seguinte: poxa, qual era a outra coisa que eu poderia fazer, né, com esse meu dinheiro e quanto aquilo ali me traria ou de rendimento, ou de satisfação, de felicidade, de utilidade. Então, como eu deixo de fazer uma coisa para fazer outra, essa oportunidade que eu perco é o meu custo de oportunidade. Quanto maior for o meu custo de oportunidade, ou seja, quanto melhor for a oportunidade que eu estou perdendo, mais eu vou exigir que esse lugar onde eu ponho meu dinheiro me traga mais frutos, mais rendimentos, né? Mais coisas boas. Então o que acontece? Quando você tem uma taxa de juros básica na economia muito alta, as pessoas elas deixam de investir porque elas pensam o seguinte: poxa, o meu dinheiro poderia estar lá paradinho, sem risco nenhum, porque considera-se, né, os títulos públicos, os títulos livres de risco em qualquer tipo de economia, principalmente nas economias que têm o poder de imprimir dinheiro, porque no desespero, no pânico, ela vai imprimir dinheiro para pagar aquela dívida que ela tem, as moedas fiduciárias, né? E aí você pensa o seguinte: poxa, se a taxa de juros do país é muito alta, para que eu vou me expor a grandes riscos? O meu custo de oportunidade é muito alto, é melhor eu colocar o dinheiro lá e deixar o dinheiro rendendo. E as pessoas tendem a investir pouco, né? E a taxa de juros no Brasil sempre foi uma taxa de juros muito alta nessa nossa história recente em relação às outras nações do mundo. A taxa básica de juros, que é aquela onde o governo, através do Banco Central e através dos seus títulos que são emitidos, ele toma dinheiro emprestado ou ele também para os bancos empresta dinheiro, né? Então são as taxas que são praticadas nessa esfera. Eu digo nessa esfera porque você que pega dinheiro no cheque especial, no cartão de crédito, etc., você deve estar falando: pô, mas que taxa de juros é essa de 5,5% ao ano que o Eduardo está falando? É essa taxa que a gente fala básica porque é a base, né? Os juros que são cobrados são dali sempre para cima, quando você vai analisando toda a cadeia de crédito que você tem no país. Então, quando você cai essa taxa de juros, em tese, a economia deveria aquecer. Se não fosse por alguns problemas, né? O primeiro problema é o seguinte: a reação lógica que a gente faz é a seguinte: poxa, se os juros caiu para 5,5%, aquelas pessoas no Brasil que têm muito dinheiro, elas vão agora ficar incomodadas, porque elas emprestam dinheiro para o governo, o rendimento é tão pouquinho, é menos de 0,5% ao mês, que aí o cara vai chegar e vai falar o seguinte: eu vou investir em negócio, porque aí é muito melhor eu investir em negócio e aí isso vai me fazer ganhar mais dinheiro que esse 0,5% ao mês, e quando eles investirem o país vai crescer. Em outros vídeos meus, vocês já devem ter visto, se não viram, vale a pena olhar em outros vídeos meus, eu explico por que para você ter crescimento sempre você tem que ter investimento, né? Não existe crescimento sem investimento. O problema é que quando a gente pensa o seguinte: ele vai ter um rendimento muito baixo agora com 5,5% ao ano, então ele vai ter que investir para ganhar mais dinheiro. Quem investe, quem abre um negócio, sabe que quando você abre um negócio, não é que você sempre vai ganhar dinheiro, não é que você sempre vai ter um negócio que vai dar certo e vai dar um rendimento que agora é maior do que isso que o governo te paga. Pelo contrário, no Brasil, mesmo em momentos bons, né, a maior parte das empresas, depois de 5 anos que foram abertas, não existiam mais, né? Você tem uma taxa de mortalidade enorme das empresas. Então investir significa a chance de poder perder dinheiro, muitas vezes de perder todo o seu dinheiro. Então você só deixa de deixar o dinheiro rendendo ali para investir num negócio efetivamente, que é esse que gera emprego, que gera crescimento, que gera nova riqueza, etc., se as chances de você investir e o dinheiro que vai ter lá na frente ser maior do que hoje foram razoáveis, né? E será que as chances hoje de você investir e recuperar mais lá na frente são razoáveis? Provavelmente as pessoas vão achar que não. Por quê?
Porque uma coisa tem que acontecer para você investir numa empresa e lá na frente ter um resultado melhor do que tinha hoje. Alguém tem que comprar o teu produto. Alguém tem que consumir o seu serviço. E para alguém consumir o seu serviço, comprar o seu produto, as pessoas têm que ter algum tipo de dinheiro, tem que ter algum tipo de renda. E as pessoas não têm esse tipo de renda no país. É aquela história do ovo e da galinha, né? Que fala assim, pô, eu vou investir, porque aí quando eu investir eu vou contratar gente, quando eu contratar gente essas pessoas vão receber renda, e essas pessoas vão receber renda, elas vão virar consumidores. Mas calma aí, como é que eu faço? Surge primeiro o consumidor ou surge primeiro o meu investimento? Surge primeiro um, surge primeiro o outro. E é aí que o Estado entra normalmente. Por que o Estado entra? O Estado vai lá e fala o seguinte, olha, deixa que eu começo. Deixa que eu começo fazendo o primeiro investimento, porque quando eu for construir um porto lá, eu vou construir o porto e aí eu vou precisar de cimento. Então vai ter que ser feita uma nova fábrica de cimento, ou a fábrica de cimento que existe vai ter que contratar gente. E aí vai ter que ter vergalhão lá para poder montar as estruturas de concreto armado. E aí para ter esse vergalhão vai ter que também, a empresa que produz os vergalhões vai ter que contratar gente. Essas pessoas que vão ser contratadas, essas pessoas vão aproveitar para fazer um cômodo novo na casa deles, que eles estavam esperando, porque nasceram filhos novos e está todo mundo dormindo na sala. Aí elas vão ter que comprar tijolo, vão ter que comprar tubos e conexões. E aí esses tubos e conexões chegam na loja através de um caminhão que vai transportá-los. A empresa que produz caminhão, ela vai ter que contratar mais gente para fabricar mais caminhão. As carrocerias de caminhão vão ter que começar a ser feitas. As que são de madeira vão precisar de madeira. Então todo o processo começa a acontecer. E é aí que você tem essa renda necessária para fazer com que o empresário olhe e fale o seguinte, olha, lá na frente vai ter mais gente para consumir o meu produto. E o Brasil está numa armadilha hoje, porque ele está dependendo 100% da iniciativa privada, e a iniciativa privada olha e fala o seguinte, não, beleza, está cada vez mais baixa a taxa, mas eu só vou investir quando eu tiver gente para comprar meus produtos, porque senão não vou investir. Porque eu prefiro ganhar pouco no banco do que ter a chance de perder dinheiro. É isso que as pessoas não entendem. Se você investe errado, você perde dinheiro. Não é que é ganhar pouco ou ganhar muito, ganhar pouco ou ganhar um pouquinho mais. É ganhar pouco ou, na maioria das vezes, com investimentos que dão errado, perder muito. E o cara prefere não perder muito. E as pessoas acham que tem um nível que dá um clique assim. Passou no nível, clique, todo mundo começou a investir. Mágica. Né? Se fosse assim, gente, a gente vê a taxa de juros estava, alguns poucos anos atrás, a mais de 14%. Se de mais de 14% até 6% não deu esse clique, não vai dar de 6 para 6,5%. Não é esse o caso. Né? Isso só mostra outra coisa também, o seguinte, enquanto estava 14%, a gente com a economia super deprimida, etc., morrendo de medo de, se baixar, vai ter inflação e etc., vai ter inflação, um hiato de produto gigantesco, ou seja, a capacidade de produzir do país muito maior do que a gente estava produzindo, o que quer dizer máquinas ociosas, pessoas que podiam trabalhar sem estar trabalhando, um desemprego enorme, ou seja, você não tem pressão de preço ali no custo da mão de obra, e tudo isso, a gente não caía a taxa de juros, só uma pessoa se beneficiava com essa taxa, algumas pessoas se beneficiavam com essa taxa de juros, são as pessoas que têm o dinheiro investido ali nos bancos, né, os rentistas que a gente fala, mas a gente não caiu a taxa de juros. E a pergunta é, de 14 e pouco para 6 e pouco que a gente caiu, né, a economia não reativou, mas quanto a gente acumulou de juros que vão ser pagos para as pessoas mais ricas do país, porque a gente foi moroso, foi devagar, foi excesso de cautela, né, que a gente teve para poder cair essa taxa de juros. Será que foi excesso de cautela ou foi realmente para poder oferecer essa possibilidade às pessoas no Brasil que vivem só do rendimento de seu dinheiro e sem investir em produtividade? Caímos até 6%. Não pressionou a inflação, não trouxe o crescimento desejado, a economia está na mesma. Só teve uma coisa de ruim, uma montanha de juros que foi acumulado, que vira nova dívida, que vira novos juros e faz esse que é o grande problema brasileiro que a gente não fala e que cria os verdadeiros privilegiados que a gente tem no país. Então, dificilmente a gente vai ver de 6% para 5,5% esse crescimento que as pessoas esperam, porque as pessoas que vão investir, elas não têm ainda uma segurança no cenário que elas precisam em termos de investir. E essa segurança não é aquela segurança institucional que a gente fala que vai existir quando passar a reforma da Previdência, é segurança de saber que vai ter gente para comprar.
É disso que a gente está falando, né? E o outro ponto é o seguinte, quando você cai a taxa de juros, você poderia gerar crescimento fazendo com que as pessoas que são da classe média, os pequenos empresários, os médios empresários e até as pessoas mais pobres tivessem um crédito no banco, né, ou nos bancos, para pegar numa taxa que fosse abaixo daquilo que ela consegue gerar de riqueza. Então, se você é um cara que sabe operar bem uma máquina para fazer camisa, para fazer bermuda de uma confecção, ou se você é um agricultor que sabe mexer no trator, arar a terra e plantar o que você sabe plantar muito bem, e você consegue gerar uma quantidade de riqueza que tem um retorno lá alto, sei lá, 5% ao mês, alguma coisa assim, que é super alto, né? Um retorno desse. Pô, se você tiver uma maneira de pegar dinheiro emprestado numa taxa mais baixa do que você consegue gerar de retorno, você vai pegar esse dinheiro emprestado e você vai ser dono da sua máquina, você vai ser dono da sua terra, você vai ser dono do seu trator e você vai ajudar a gerar riqueza para o país. Quando você gera essa riqueza, tudo começa a circular, todo mundo contrata e as empresas lá de cima, as grandes, os ricos, até eles se beneficiam. Eles perdem um pouco de poder, por isso que eles nunca querem isso, mas até dinheiro essa turma vai ganhar. Mas o que acontece? Apesar da taxa de juros ter caído de 6% para 5,5%, a taxa de juros na ponta, para o pobre, para o cara da classe média, etc., ela ainda é gigante. Nos melhores casos, nos melhores, para quem tem um crédito muito bom, maravilhoso, é 50% ao ano. Para quem é mais pobre, é 300% ao ano. Então essa queda de 6% para 5,5% não muda essa variável da equação, que é o seguinte: as pessoas do Brasil que querem produzir riqueza hoje não podem, porque o acesso aos meios ainda é muito mais caro através de financiamento do que a riqueza gerada pelos meios. Então, infelizmente, não é essa queda que vai fazer esse investimento acontecer no Brasil. O que vem de bom nisso, que o custo que a gente tem com o maior problema brasileiro, que essa montanha que a gente tem de dívida pública, diminui. Mas, ao mesmo tempo, vem uma cobrança que a gente deve fazer a esses governos que passaram. Por que não caiu essa taxa antes? E esse erro que vocês tiveram, que ninguém vê, ninguém põe na conta, mostra o tamanho desse erro. Mostra para as pessoas que esse erro é da ordem de centenas de bilhões de reais, que por causa de um erro de não ter caído essa taxa de juros antes, de uma forma drástica, porque não precisava ter aquela taxa de juros que a gente tinha com desemprego enorme, ociosidade das empresas e uma capacidade completamente deprimida da nossa economia, não precisava ter aquela taxa de juros, e a gente não caiu e só um setor se beneficiou, o setor financeiro, o setor dos ricos. Então, centenas de bilhões de reais que estão sendo pagos e foram pagos para uma classe muito rica já, formada por um grupo muito pequeno de pessoas e que sobre isso ninguém fala. Um abraço e até o próximo vídeo.